E se o problema não for a sua aparência, mas a forma como o seu cérebro interpreta ela? A maioria das pessoas acredita que consegue julgar bem o próprio visual, mas a psicologia mostra exatamente o contrário. Nosso cérebro é programado para detectar defeitos em nós mesmos muito mais do que qualidades. Isso significa que você pode estar ignorando sinais claros de atração ao seu redor, simplesmente porque sua mente está focada nos detalhes errados. E o curioso é que esses sinais aparecem o tempo todo, no comportamento das pessoas, na forma como elas reagem à sua presença e até na maneira como interagem com você sem perceber. Hoje você vai entender 5 sinais comportamentais que a psicologia reconhece quando alguém desperta atração nos outros, mesmo que essa pessoa ainda não tenha percebido isso sobre si mesma. O primeiro sinal aparece em algo que muita gente interpreta completamente errado: o nervosismo das outras pessoas perto de você. Já aconteceu de alguém ficar estranho durante uma conversa? A pessoa começa a falar e se perde no meio da frase, ri sem motivo claro ou parece subitamente desconfortável. A reação automática de quem presencia isso é pensar que causou algum tipo de incômodo. Mas a psicologia social mostra que muitas vezes acontece o oposto. Quando alguém percebe a presença de uma pessoa considerada atraente ou de alto valor social, o cérebro entra em um estado de alerta leve. O sistema nervoso simpático aumenta a tensão e cria uma pequena ansiedade de desempenho. Em outras palavras, a pessoa começa a se preocupar em causar uma boa impressão. Esse pequeno curto-circuito comportamental é muito comum quando existe atração ou admiração. O nervosismo não significa rejeição. Na verdade, frequentemente significa que sua presença gerou impacto. O segundo sinal acontece com algo que nosso cérebro faz quase sem perceber: olhar mais vezes para o mesmo estímulo. Pense em quantas vezes você já teve aquela sensação de estar sendo observado. Você vira o rosto e alguém desvia o olhar rapidamente. A maioria das pessoas interpreta isso como coincidência, mas existe um padrão psicológico por trás desse comportamento. O cérebro humano busca estímulos que geram recompensa visual. Quando algo chama a atenção de forma positiva, o olhar tende a voltar automaticamente para aquele ponto mais vezes do que o normal. O problema é que encarar alguém por muito tempo pode parecer socialmente invasivo. Então o cérebro cria um pequeno jogo silencioso: olhar, desviar, olhar novamente alguns segundos depois. Se isso acontece repetidamente com você em diferentes ambientes, pode ser um sinal claro de que sua presença visual está capturando a atenção de forma involuntária. Existe também um comportamento muito curioso que aparece durante interações: o mimetismo corporal. Talvez você nunca tenha percebido isso conscientemente, mas o cérebro humano possui um mecanismo automático de espelhamento social. Quando nos sentimos confortáveis ou interessados em alguém, começamos a copiar pequenos gestos da pessoa. Se ela cruza os braços, pouco tempo depois fazemos algo parecido. Se ela inclina o corpo para frente, fazemos o mesmo. Esse fenômeno é conhecido na psicologia como efeito camaleão. Ele acontece porque nosso cérebro tenta criar conexão e empatia, imitando sinais corporais do outro. O detalhe interessante é que esse comportamento quase nunca é consciente. As pessoas não percebem que estão fazendo isso. Então, se você notar que alguém frequentemente replica sua postura, seus movimentos ou até o ritmo da conversa, existe uma grande chance de que seu cérebro esteja sendo interpretado como alguém interessante ou atraente naquele contexto social. Agora, existe um sinal ainda mais silencioso e que muitas pessoas confundem com indiferença: a falta de elogios diretos. Parece contraditório, mas acontece com muita frequência. Quando alguém vê outra pessoa claramente bem arrumada ou visualmente atraente, muitas vezes assume que aquela pessoa já recebe elogios o tempo todo. O resultado é um efeito curioso. Em vez de comentar, as pessoas simplesmente não dizem nada. Não porque não perceberam, mas porque acreditam que o elogio seria redundante ou até interpretado como flerte. Esse fenômeno cria um paradoxo psicológico. Pessoas consideradas muito atraentes às vezes recebem menos comentários diretos do que aquelas que fazem mudanças visuais mais perceptíveis. O silêncio acaba sendo interpretado como falta de reconhecimento, quando na realidade pode ser o contrário.
As pessoas apenas assumem que você já sabe. Por fim, existe um último comportamento que se tornou muito mais visível na era digital. Observe como as pessoas interagem com você nas redes sociais. Curtidas inesperadas em fotos antigas, mensagens de pessoas que você quase não conhece ou reações frequentes em conteúdo simples podem parecer eventos aleatórios. Mas a psicologia da interação digital mostra que a internet remove uma das maiores barreiras sociais: o medo da rejeição pública. No mundo físico, muitas pessoas evitam demonstrar interesse direto por receio da resposta. Online, esse risco parece muito menor. Isso faz com que sinais de interesse visual apareçam com muito mais facilidade. Quando alguém decide interagir com você digitalmente sem motivo aparente, muitas vezes existe um elemento simples por trás disso: curiosidade ou atração. E quando esses pequenos sinais se repetem ao longo do tempo, eles deixam de ser coincidência e passam a formar um padrão de comportamento. O curioso sobre atração é que ela raramente aparece em declarações diretas. Na maior parte das vezes, ela se revela em pequenos comportamentos involuntários que as pessoas nem percebem que estão demonstrando. Nervosismo, olhares repetidos, gestos espelhados, silêncio social e interações digitais são pistas comportamentais que o cérebro humano produz naturalmente quando alguém chama a atenção de forma positiva. O problema é que nossa própria mente costuma ignorar esses sinais, porque está ocupada demais analisando defeitos no espelho. Talvez o mundo esteja reagindo a você de uma forma muito mais positiva do que sua autocrítica permite enxergar. Se esse conteúdo te fez olhar para essas situações de uma forma diferente, deixa seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda o canal a continuar trazendo conteúdos que explicam os mistérios da mente humana.